Quero te atualizar também sobre o São Paulo. Existe alguma chance de o tricolor fechar com o goleiro Matheus Mendes, que é do Atlético, até emprestado ao América? Leilão a respeito de Igor Rabelo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Igor Rabelo, zagueiro encostado no Atlético Mineiro, virou alvo de um verdadeiro leilão nas últimas horas. Na manhã de terça-feira, Rabelo e São Paulo haviam avançado nas tratativas para que ele chegasse em definitivo ao Morumbi. Mas, no período da tarde, Fortaleza, Bahia, um time da Arábia Saudita e também o Fluminense entraram na parada. O Flu, inclusive, fez a melhor oferta salarial e na noite de terça-feira o Rabelo já havia encaminhado o seu acerto com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Agora o Flu trata dos últimos detalhes burocráticos com o Atlético Mineiro para a rescisão do contrato em BH e assinatura de um novo vínculo no Rio de Janeiro. Rabelo, que não conseguiu jogar com frequência com o Cuca, estava completamente fora dos planos do Atlético e vai garantir uma economia importante de pelo menos R$400 mil por mês. Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor quer a contratação de Matheus Mendes, goleiro de 26 anos de idade, que pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao América Mineiro. Essa notícia surgiu ao longo da terça-feira. Fui checar com um representante do Matheus e posso contar que não existe proposta oficial, nem sequer sondagem. O tricolor avalia o mercado e vê no Matheus Mendes alguém com potencial, mas até agora não decidiu avançar para uma contratação. Matheus, que com a camisa do América soma 28 jogos e 29 gols sofridos, chegou a ficar recentemente na reserva, depois de um primeiro semestre bastante produtivo, retomou a condição de titular na partida contra o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda segundo o representante do Matheus Mendes, esse seria um bom momento para negociar com o Atlético a compra do Matheus Mendes, isso porque o Matheus estava sendo preparado para eventualmente virar titular no Galo. Mas com a grande fase do Everson, que pegou pênaltis nas decisões contra Bucaramanga e Flamengo, está completamente descartada uma mudança no gol atleticano. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que o tricolor ficou no 0-0 contra o Atlético Nacional da Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na noite dessa terça-feira em Medellín. O resultado foi excelente para o São Paulo, especialmente pela condição de jogo. O Medellín chegou a perder 2 cobranças de pênalti, uma defendida pelo Rafael, outra mal finalizada. Foram 19 chutes do Atlético Nacional contra apenas 6 do São Paulo. 0-0, acabou caindo do céu. Nicola, é verdade que o Rabelo está indo para o Fluminense? A pergunta é da Ana Cristina. Pela manhã, surgiu a informação de que o São Paulo tinha conversas avançadas com o Atlético para a liberação do Rabelo. O Atlético liberou o Rabelo para jogar no São Paulo. Só que, no início da tarde, o Fluminense apareceu também disposto a contratá-lo. O Atlético lavou as mãos e falou, ó, Rabelo se decida. Eu mandei mensagem, um pouquinho antes da live começar, para André Cury, que é o representante do atleta. E o André, eu perguntei assim, André, o Rabelo vai para o São Paulo ou para o Flu? E o André respondeu, não sei. Vamos ver se falando com ele no telefone a gente consegue algum avanço nessa história, tá? Aí a gente a pergunta do Veiga também, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode debater com ele a partir de agora. Enquanto isso, só deixa seu like e vai mandando a sua pergunta, tá? A gente está ao vivo para tentar responder ao máximo de perguntas possíveis e esclarecer dúvidas, enfim. Falar sobre mercado, muita coisa para debatermos a partir de agora. O Severino Costa deixou o like 84. Essa diretoria do São Paulo vai perder o Igor Rabelo para o Fluminense. Diretoria ruim mesmo para negociar. Acho que o enorme problema do São Paulo de hoje é a falta de dinheiro. Não há grana. E o Fluminense tem contratado Deus e todo mundo, né? Nicola e o Medina, vem ou não vem para o São Paulo, que está emperrando a negociação? Bora explicar um pouquinho dessa história do Medina que eu contei com exclusividade. Medina é um meio-campista. Ele é assim, ó, ele me lembra o Alisson, também do São Paulo, mas talvez com mais categoria, com mais destaque, mais futuro. Ele fez 160 jogos com a camisa do Boca Juniors, tá? E aí ele foi comprado no início dessa temporada por 14 milhões e 600 mil euros, ou quase 93 milhões de reais pelo Estudiantes. O Estudiantes contou com um aporte de investidores e montou um time bem legal. Lá no Estudiantes, o Medina é titular absoluto, mas
não conseguiu explodir. E os investidores entendem que ele não tem conseguido a visibilidade que se imaginava. Até por isso, o São Paulo foi procurado para perguntar se o São Paulo toparia tentar um acordo com Estudiantes. O que eu consegui confirmar para vocês hoje pela manhã é que o São Paulo gostaria de contratá-lo. A opção é de empréstimo com opção ou obrigação de compra, se metas forem batidas, tá? A operação é difícil porque o Raul Medina é absolutamente titular no Estudiantes, que disputa a Libertadores da América nessa quarta-feira. O time enfrenta o Cerro Porteño no Paraguai, beleza? Nico Hernandes no São Paulo, Andrei Quintino na Holanda. O Vasconcelos, sobre o Andrei, ele estava discutindo a rescisão do contrato no Santos, o contrato se encerra em dezembro, e a ideia, as possibilidades eram Qatar ou NEC da Holanda, tá? O NEC recebeu a sugestão do Andrei, avaliou os prós e contras e entendeu como uma boa alternativa a uma negociação no momento. Sobre Nico Hernandes, confesso que nunca havia ouvido falar sobre ele no São Paulo. Nico Hernandes, deixa eu ver o que já foi publicado e quem se trata esse Nico Hernandes. Assistiram os caras que eu confesso que eu nem não achei nada sobre Nico Hernandes no São Paulo não, tá bom? E o Aurélio escreve, Nicola, esse desastre econômico no São Paulo pode fazer a pressão por SAF aumentar? E o Marinacci com Cotia, como é que anda? Aurélio, acho que pode, acho que faz algum sentido, mas dentro do próprio São Paulo, o Casares, o Belmonte, os conselheiros da situação e os conselheiros da oposição são meio contrários à possibilidade de o São Paulo virar SAF. Essa é a grande verdade. Sobre o Marinacci, o Evangelos Marinacci, o magnata grego, segue em negociações com o São Paulo, mas numa condição diferente. Eu queria contar para vocês que Evangelos Marinacci não será mais investidor da base do São Paulo, tá? Aquela ideia dele investir 100 milhões de dólares em 5 anos para a contratação de atletas está descartada. Para que isso acontecesse, o São Paulo tinha criado um projeto de SAF na base. A SAF no profissional ela é praticamente impossível, ela precisaria da aprovação do conselho, mas a SAF na base, São Paulo foi perceber que também precisaria da aprovação de um fórum qualificado dentro do Conselho Deliberativo. E a percepção no São Paulo é de que esse projeto não seria aprovado. Então, São Paulo acabou recuando, sem que tivesse a participação nessa sociedade. O Marinacci entendeu que não valeria a pena para ele colocar dinheiro. Para não perder essa proximidade com o Marinacci, o São Paulo sugeriu um outro modelo tripartite, em que quem coloca o dinheiro é o Fundo Galápagos, o São Paulo e o Marinacci desenvolvem a metodologia em Cotia, o Marinacci com a sua equipe ajudam o São Paulo a captar os melhores jogadores da América do Sul e depois, na hora da venda, o Marinacci participa tendo prioridade na compra dos jogadores para os seus clubes na Europa, tá bom? O canal Thiago Lopes, que bagunça, leilão do Rabelo, pois é. O Rabelo que não tem moral com o Cuca, tem jogado super pouco, nem estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, tinha negociações avançadas para fechar com o São Paulo. Acontece que o Fluminense entrou na parada e está tentando levar o jogador, tá? Vocês tinham me perguntado sobre o Matheus Mendes, que é goleiro do Atlético Mineiro, está emprestado ao América e estaria interessando ao São Paulo, né? Eu mandei mensagem para o empresário dele. Quer ver? Espera aí. Deixa eu pegar o nome dele. Marcelo, tá? Marcelo, tudo bem? Tudo em ordem? Gostaria de saber se você foi procurado pelo Marcelo. Por enquanto, nada oficial, tá? E aí eu perguntei, mas quanto é que você acha que custaria para tirá-lo do Galo hoje? De verdade, não entramos em detalhes de valores, mas não acredito que o Atlético vá dificultar até pela ascensão do Everson. O Everson tem sido extremamente decisivo. Foi, por exemplo, o grande responsável pelas classificações do Galo contra o Bucaramanga na Sul-Americana e contra o Flamengo na Copa do Brasil. Deixa eu até perguntar se no São Paulo esse nome é confirmado. Você ouviu falar de Matheus Mendes, goleiro do América, no São Paulo? Mandei aqui, vamos tentar confirmar com o pessoal de São Paulo, beleza? Que o Fluminense entre em acordo com o Igor Rabelo. Se entrou em acordo com o Igor Rabelo, dá para dizer que o São Paulo vai perder mais uma disputa. Quer ver? Deixa eu entrar aqui no GE, para a gente tentar confirmar essa informação. Eu tinha mandado mensagem para o empresário dele, o André Cury, que disse não saber o que ia ser.
Fluminense entra em acordo com o Igor Rabelo e aguarda a liberação do Atlético para fechar negócio. Tricolor deseja atleta se ele estiver livre no mercado ou não tiver custo para aquisição. São Paulo e Fortaleza são outros interessados. Então eu estou lendo a matéria do GE, o Fluminense atravessou o São Paulo e avançou pela contratação do zagueiro Igor Rabelo. Nessa terça, clube e jogador chegaram a um acordo em um contrato de 2 anos e meio até o fim de 2027. A negociação depende apenas do aceite do clube mineiro. No entanto, não é apenas o Fluminense que deseja Igor Rabelo. Nesse momento, São Paulo e Fortaleza também enviaram propostas aos representantes do atleta. O diferencial no caso do Flu é que, apesar de ter proposta salarial superior aos adversários, foi condicionado uma transferência livre sem custo para aquisição. A tendência é que o acordo seja selado ainda nessa terça-feira. Nicola, você garantiu que o São Paulo estava certo com o Marinacci faz tempo, faltava só a troca de papel e agora diz que não. Que jornalismo é esse seu, Nicola? Seninha Pereira. Seninha Perreira. Perreira, o sobrenome? O Seninha, o futebol tem dessas coisas, cara. O Richarlison chegou a fazer exames médicos no Palmeiras pela manhã e assinou com o São Paulo à tarde. O São Paulo tinha um acordo fechado com o Marinacci. E aí, só para lembrar, né? O Júlio Casares chegou a dar entrevistas contando todo o escopo do acordo com o Marinacci. O problema é que, ao constatarem que o contrato que São Paulo e Marinacci estavam fechando para a transformação da base no SAF, que esse contrato precisaria ser aprovado por 75% dos membros do Conselho Deliberativo. São Paulo fez as contas e percebeu que não conseguiria 75% de aprovação, até porque a oposição tem mais do que 25% e algumas pessoas da situação eram contrárias a esse acordo com o Marinacci. Para evitar o desgaste de submeter o acordo à aprovação e ele ser reprovado, o São Paulo buscou um outro acerto com o Marinacci. O Marinacci segue, nesse momento, fazendo parte do acordo. Não é que o Marinacci está completamente fora do acordo, mas no modelo atual que está sendo debatido, ele não entra mais com o dinheiro, e sim com o expertise, com o know-how para captação e busca de jogadores na América do Sul e depois, na parte final, com a transferência de atletas para a Europa, tá bom? Essa aqui eu já tinha lido do PH. Mercado do futebol oficial, São Paulo, que o São Paulo fez sondagem pelo Nico Hernandes, que está saindo do Banfield. Estou printando a sua mensagem e vou passar para minha fonte São Paulina também, tá, PH? Confesso que não havia ouvido falar sobre esse nome, mas nessas horas qualquer nome pelo menos serve para a gente ir buscar.